Olá, seja bem-vindo ao programa nosso desta terça-feira, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Gostou, Jéssica Nunes? Bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Aqui ao meu lado, meu xará, Márcio Albuquerque. Bom dia. Xará. Tudo certo? Tudo certo. O Márcio que duas vezes ele tinha falado para nós marcarmos uma live para falar sobre motociclismo, a paixão que as pessoas têm por motos. E aí hoje deu certo, tudo certo. Eu pelo capacete ali e luva e a vestimenta veio de moto. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Qual é a tua moto, Márcio? Pra gente começar. Na verdade é uma Shadow 750. Só que essa moto tem uma história, né, Xará? Ela era a moto que pertencia ao meu falecido filho. Olha aí, cara. E quando ele faleceu, a gente já tinha um projeto de ajeitar ela. Porque a gente comprou, ela estava meio derrubadinha e tal. Mas a gente não teve tempo de fazer isso juntos, né? E aí quando ele faleceu, logo depois eu iniciei o projeto, terminei. Tanto que eu mandei pintar o rosto dele no tanque da moto. Olha aí. E para onde eu vou, ele vai comigo, vamos juntos. E é uma coisa assim, é um sentimento de dever cumprido, sabe? Que história, hein? Como é que era o nome do teu Jordan Christian de Albuquerque. E ele faleceu quantos anos? Tem 4 anos. Foi aquele motoboy que faleceu num acidente no trevo próximo ali a Quimitol. Ali na Parigô, né? Isso. Ele tava... A gente tinha uma empresa, eu e o Ganso, né? A gente tinha uma empresa juntos. E o meu filho estava trabalhando. Era perto do meio-dia. Ele veio, me deu um abraço. Falou que ele estava indo na casa da minha mãe almoçar. E estava descendo o viaduto. Na frente do viaduto, a pessoa fez uma conversão proibida, bateu, prensou ele contra o meio-fio. Ali, para quem não lembra, ali tem o posto, né? E é proibido fazer conversão ali. É, proibida a conversão. Mas tem muita gente que faz, né? Na verdade, o meu filho já é a quarta vítima, né? Daquele local, né? E a gente, por inúmeras vezes, já pediu, inclusive para o poder público, para fechar aquele acesso, porque nós temos uma rotatória a 150 metros. Então não ia influenciar negativamente em absolutamente nada, muito pelo contrário, ia salvar vidas, porque as pessoas continuam fazendo aquela conversão proibida. Então, meu filho foi uma fatalidade, 26 anos de idade na época, hoje teria aí praticamente 30 anos, né? E a homenagem que eu encontrei para ele foi o presente de terminar a motocicleta. E você sempre gostou de moto? Eu sempre gostei bastante de moto, né? Mas a influência maior mesmo foi num período bem difícil da minha vida, quando eu retornei para Toledo. E na época eu voltei para cá e fui morar com os meus pais de novo, né? E o meu irmão, o Ganso, já estava começando a se envolver com o motociclismo. E o Ganso começou a me levar junto, né? Aí despertou um pouco mais, mas motociclismo já está na minha vida há mais de 35 anos. Muito bem. E vocês têm um clube? Eu até trouxe para você aqui, Márcio, um adesivo do nosso clube, Masons MC Brasil. Masons MC Brasil. O Masons ele iniciou aqui em Toledo há 8 anos atrás. E a gente foi conquistando cidades aí, nós já temos subsedes em Guaíra, nós temos subsedes em Dourados, no Mato Grosso do Sul, temos subsede em Querência do Norte, aqui próximo a Paranavaí, Maringá, Brusque, Santa Catarina, aqui em Toledo, Cascavel, Palotina. Virou uma confraria, então? Na verdade o nome Brasil dá-se a isso, né? Porque a gente segue as regras do motociclismo, né? A regra do motociclismo, ela diz que para que você utilize o Brasil, você precisa ter pelo menos 3 estados, né? E nós, além dos 3 estados, que é Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, nós temos uma subsede no Paraguai, em Sal del Guairá. Quer dizer, virou internacional. Já está internacional. O clube com 8 anos já é internacional. E como é que surgiu a ideia de fazer o clube? Porque clubes tem bastante, né? Tem. Eu até trouxe uma lista para você aqui, Márcio. Clubes tem bastante. Aqui em Toledo, gente, perdoe se eu esquecer de alguém aqui. Vamos lá. São bastante gente, ó. Em Toledo nós temos o Javali, nós temos o Bodes do Asfalto,
Que aliás, o seu Armando participa. O seu Armando, inclusive, é participante do Bodes. O seu Armando, o Franco, o Alcésio, que eu lembro assim, o Carolo. Inclusive foram para uma viagem agora recente para o Chile, Argentina. Isso é uma viagem bem grande, né? Bem grande. Então nós temos aí, Javali, Bodes do Asfalto, o Estradeiros, o São Vermelho, que é uma confraria, o Brothers do Asfalto, o Sete Galo, o Motorzão, nós, o Masons, o Iron Soldiers, o Caóticos, o Brotherhood, Hard Roll, School Bikers, Rota 467, o Abutres, que hoje é considerado o maior motoclube do mundo, né? Está perto de 25 mil integrantes, o Cavuca, o Adoradores Tatuados e por aí vai. Eu devo ter esquecido de alguém, com certeza. Rapaz, mas é muita gente. Isso aqui é só em Toledo. Só em Toledo. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos cerca de 4.600 motoclubes. O Brasil é um país onde as pessoas realmente gostam de moto, né? Na verdade o brasileiro ele é apaixonado por qualquer coisa que tenha motor. Ter motor, né? Até bicicleta com motor os caras gostam. E a gente tem percebido, Márcio, que a hegemonia do motociclismo ela tem trazido hoje uma confraternização muito grande, né? Nós, inclusive, algumas semanas atrás, nós instituímos o Clube dos 12. Somos 12 motoclubes aqui da nossa região oeste do Paraná, que nós estamos resgatando aquele motociclismo raiz, aquela coisa dos encontros de moto, onde você pode levar seu filho, sua esposa, fazer um piquenique, ir lá olhar as motocicletas. Até teve um evento que a gente participou agora no começo do ano, que dentro do evento nós estávamos lá com cama elástica para as crianças, os motociclistas jogando bets, tudo trajado, jogando futebol, né? Jogando carta. Quer dizer, sem aquela... E aí, assim, a gente tem em Toledo, tinha, né? O West Road, acho que era. O West Road. Que era o grande evento, né? Era um dos grandes eventos, era o West Road e depois a gente tinha o Javali Motofest, né? Que são dois eventos que foram abolidos do calendário. Mas eram eventos onde tinha música, enfim, era mais do agito. Era mais do agito. Assim, o que acontece? O que a gente tem percebido, né? Não desmerecendo o Javali, não desmerecendo o Sete Galo que fazia o West Road, o Javali que fazia o West Road, o Sete Galo que fazia o Sete Galo Motofest, muito pelo contrário, porque contribuía muito para o comércio e principalmente para os hotéis na cidade, né? Era uma maneira de você trazer pessoas... E tinha uma questão social também, o Javali, aliás, o Adriano Tomé, grande abraço para o Tomé, fazia uma arrecadação e doação para caridade. A creche Ledimar, eles sempre ajudavam e tal, então tinha um lado social também. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram alguns... Eu digo assim, alguns motociclistas, porque não são todos, sabe, Márcio? Alguns motociclistas entravam no evento e ficavam acelerando demais as motocicletas. Então, muitas vezes a banda estava tocando e você não conseguia escutar a banda, né? E isso, de certa forma, foi afastando as pessoas. Foi afastando os... Quer dizer, algumas pessoas? Né? Foi afastando alguns clubes, né? Alguns motociclistas. Como alguns se referem, o nosso motoclube é o chamado motoclube de colete. Eles falam, vocês são um motoclube de colete, vocês são os estradeiros, né? É a maneira de falar por causa das motocicletas que a gente anda. A gente, quando vai para encontro, a gente chega com a motocicleta, estaciona, tira o capacete, bota em cima e vai confraternizar com os amigos. A gente não tem aquela perspectiva de ficar acelerando. Nada contra quem gosta, muito pelo contrário. Eu frequento... São estilos diferentes. Sim, eu frequento eventos, eu tenho vários amigos aí que andam de motocicleta, e só que a gente hoje, nós temos uma pessoa assim maravilhosa nesse meio, que infelizmente está acamado, que é o Vanderlei Seco, né? Uhum. Que é uma pessoa assim... O Seco a gente chama ele de general, né? Porque ele chama todo mundo de soldado, né? E o Seco é uma pessoa assim que ele trabalhou muito para unir o motociclismo aqui dentro da cidade. E a gente, por essa união, o Seco conseguiu falar assim, gente, nós precisamos respeitar. Se a gente vai num evento e no evento tá lá a bandeira do Zoeira
zero ou zoeira tô fora, vamos respeitar o evento. Se você vai no evento e não tem bandeira nenhuma, tranquilo, tá liberado, aceleração, tranquilo. Então, assim, da mesma maneira que eu respeito, quando eu vou no evento deles e eles fazem aceleração, quando eles vêm no meu evento, ou no evento dos amigos nossos que fazem, eles respeitam. Então, hoje o motociclismo nosso, ele tem uma união muito grande, né? E quando você faz um amigo de motociclista, um amigo no motociclismo é um amigo para a vida inteira. Porque esse amigo seu, ninguém está preocupado com o que ele faz na vida, o que ele ganha, qual a moto que ele tem. Muitas vezes você encontra uma pessoa na estrada, você faz um socorro, leva ele até em casa e ele fala assim, não, a hora que você vier para cá, você vai ficar na minha casa. Você nunca viu o cara na vida. Mas ele está ali, ele está te apoiando. Às vezes você vai fazer um evento, ou você precisa de alguma coisa, ou até uma peça de moto, eu tenho um amigo lá em tal lugar. Você vai lá, liga para a pessoa vai com o maior carinho, sabe? Não te cobra absolutamente nada por isso. Então o motociclismo me trouxe... É uma irmandade. Hoje é considerado uma irmandade muito grande. Até trouxe aqui para você, Márcio, uma coisa, motociclismo. Uma disciplina que implica tudo o que diga respeito a conduzir motocicleta. É também a modalidade esportiva, né? Envolve o uso de moto, que tem a ver com motociclismo, né? No final do século XIX, era basicamente uma bicicleta com motor. E daí evoluiu hoje para as versáteis motocicletas que a gente já tem, né? A primeira prova de motociclismo que se tem conhecimento foi no dia 29 de novembro de 1897, em Surrey, no subúrbio de Londres, na Inglaterra. Então, é uma coisa longe, né? A prova era chamada de Motorcycle Scramblers e foi o nascimento do motociclismo de competição. Nasceu aí, né? E, aliás, os ingleses têm uma expressão, né? If there is nothing better than a motorbike, God must have keep for him in heaven. Ou seja, se existe uma coisa melhor que motocicleta, Deus guardou no céu para ele. Aliás, tem um documentário muito bacana sobre competição e tal, que é a história da Harley, né? Muito bom, é maravilhoso. Quem puder assistir, é muito bom. O surgimento da Harley. Eu já assisti o seriado, é maravilhoso. Quem puder assistir, que tem um conhecimento do que o fortalecimento de uma grande marca de motocicleta, é interessante. Mas eu digo para você, interessante também, Márcio, a Harley é um ícone, né? A Harley, guardadas as proporções, é a Ferrari das motos. A Harley, para você ter uma ideia, ela não foi fundada para ser uma fábrica de motocicleta, né? Tanto que ela é Harley Davidson Motorcycles, né? Era uma fábrica de motores e acabou virando uma fábrica de motocicleta. Mas a história da Yamaha também é bastante interessante, que a Yamaha começou não como uma empresa para motocicleta, ela começou como uma empresa fabricante de piano. Aliás, eu toquei, nós estávamos brincando aqui antes, né, que o Ganso vai ter que me dar aula de violão. Eu comecei tocando flauta doce e a primeira flauta que eu tinha era da Yamaha. Era uma fábrica de instrumentos musicais, né? E tanto que se você olhar o brasão da Yamaha, você vai ver que é aquele aparelhinho que os caras usam para afinação. Diapasão, acho. Uma coisa nesse sentido. Se não é isso, é isso. Tanto que você pode ver que são 3 cruzados, né? Então, é um ícone muito bonito. Outra história maravilhosa das pessoas correrem atrás aí para aprender um pouquinho, com relação à história da Honda. Da Honda. Também é uma história muito bonita, é uma superação muito grande. Né? Exatamente. E vamos e convenhamos, né? O americano e o japonês deixaram a gente cada vez mais feliz, né? Nesse sentido, ô Márcio, a gente tem a Sundown, né? Que foi uma experiência, vamos dizer assim, de tentar produzir uma moto. Falta o quê? É mais ou menos igual o automóvel? Mais ou menos assim, a Gurgel, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente deve estar... a gente passou por essa fase. Realmente, a Sundown... O que faltou na Sundown não foi nem a comercialização. O que faltou na Sundown foi o empenho do público brasileiro em realmente dar hegemonia para a marca. Porque assim, quando você fala em motocicleta, se você analisar a história da Sundown tinha um engenheiro que foi da Yamaha e um engenheiro que foi da Honda. Quer dizer, tinha pedigree. Tanto que muita gente... até poucos dias atrás, o meu filho, o Lucas, 18 anos de idade, fez 18 anos,
Eu comprei uma Sandal, uma STX Motard, no ano 2008 para ele, com 14 mil quilômetros. Encontrei essa moto encostada num local aí e fiz uma proposta para o proprietário. Acabei comprando a motocicleta. E é boa? E arrumei. Não, maravilhosa. É uma motardzinha, né? Uma moto trail com um arzinho de motinha esportiva, né? Arrumei a moto pro meu filho. Cara, ela o chassi é um chassi Yamaha. E o motor tem muita coisa de motor Honda. Então, quer dizer, era uma mistura. Era uma fusão boa. Era uma fusão. E outra, ficou uma moto bonita. Porém, hoje para você conseguir peças para ela, é via internet só, porque você não acha peça em qualquer lugar. Em contrapartida, se você precisar de peças de carenagem, se você for na Yamaha, serve. Você vai lá você pega lá da XTZ, por exemplo, encaixa nela. Então, o que a gente percebe é que parece que no Brasil só interessa o que vem de fora. O que vem de fora. Né? Então, as pessoas acabaram, os produtores, aquelas pessoas que querem produzir alguma coisa nesse sentido, acabaram deixando de lado. Desistindo. Muito bem. Ô Márcio, vocês, no caso de vocês, é moto estradeira? Moto não. Ou não? Não. Para participar... o cara tem uma 125, que vamos por aí, aliás, nem tem mais 125, agora tudo 150 praticamente. Tem umas aí ainda. Mas vamos supor que o cara tem uma 125, aquela rondinha basicona e tal. Eu quero participar do clube de vocês. Tranquilo. Eu tenho uma bizinha. Tranquilo. Eu tenho uma mobilete. Uma mobilete, cara. Eu tenho uma mobilete, eu quero participar. Tranquilo. Não tem problema. Claro que eu não tenho moto, mas eu quero participar e futuramente eu vou comprar uma moto. Maravilha também. Eu confesso para você que eu sou eu tenho alma de motociclista, adoro. Aliás, adoro assistir a Moto Velocidade, adoro, sou apaixonado. A minha mulher fica doida comigo no dia que tem MotoGP. Eu falo, não me tire da TV antes do fim da MotoGP. Pela competitividade, né? MotoGP eu assisto todos, né? Moto 3, Moto 2 e... igual eu. 5 horas da manhã eu tô de pé. Mas assim, é interessante isso, você falar. Quer dizer, o cara quer ter uma moto e não tem ainda. É que existem N motoclubes, né, Márcio? Tem alguns que são mais rígidos. Existe aquela coisa assim, existem motoclubes que para que você participe, você precisa ter uma moto custom. Você até pode ingressar no motoclube com qualquer motocicleta. Porém, existem as graduações. A gente que usa colete, existe o que a gente chama de um período de experiência e adaptação para que a pessoa mereça usar o nosso escudo. Entendeu? E a gente tem aquela coisa de se chamar de irmão. Então, para que você chame uma pessoa de irmão, você precisa conhecer bem ele, né? Então, assim, existem motoclubes que a pessoa fala assim, você entrou como próspero, que é o que se mais utiliza hoje, né? Um próspero vai poder estar no teu clube. Aí ele sobe para meio escudo, que ele fica faltando uma parte do brasão do motoclube ali. Até meio escudo, ele pode usar qualquer motocicleta. Agora, para ganhar o escudo, ele vai ter que ter uma custom. Entendi. Né? No meu motoclube, eu sempre deixei claro o seguinte, me interessa muito mais o caráter da pessoa do que a moto que ele pilota. Porque muitas vezes eu tenho uma pessoa maravilhosa que quer ingressar no clube e às vezes a pessoa fala, mas eu não vou nem pedir para me entrar porque eu nem moto tenho. Já aconteceu, tenho casos de pessoas que estão no meu motoclube que ingressaram no motoclube e não tinham motocicleta. Hoje já tem. Então, é a família, é fazer parte da família. E uma das prerrogativas que eu cobro muito para quem quer vir participar com a gente é assim, traga a sua esposa, traga o seu filho, traga a sua namorada. Família. Traga a sua família, né? Porque dentro do nosso motoclube nós temos uma pirâmide. A pirâmide é o seguinte, em primeiro lugar é a sua família. Em segundo lugar é o seu trabalho. E em terceiro lugar é o motoclube. Então, se você não estiver bem com a família, não estiver bem com o seu trabalho, o motoclubismo não vai funcionar. Não vai resolver teu problema. Né? Então a gente trabalha com essa prerrogativa. E isso está fazendo com que muita gente venha nos procurar para fazer parte do motoclube. Por isso dessa expansão tão grande em tão pouco tempo. Bacana. Né? Vocês estão com quantos integrantes hoje? Hoje estamos beirando 70. Pô, é bastante.
Tá beirando 70. Tem um limite que você fala assim, não, esse aqui é... Tem, o céu é o limite. Ah, boa. Fala, Jéssica, você quer fazer uma pergunta? Manda aí. Se a pessoa quiser participar, ela chegar e falar pra você, eu quero participar, como vocês fazem para resolver isso? Sei lá. Tem um critério de seleção? Não tem critério de seleção, porque assim, a primeira coisa que eu vou dizer, Jéssica, se você fala pra mim, eu tenho uma bisa, eu quero participar. Tem muita gente que fala assim, a mulher não pode usar colete. Pode, as esposas nossas usam. A minha esposa, ela é membro do nosso motoclube, e a minha esposa está fazendo medicina no Paraguai. Ela pilota? Pilota, e a minha esposa está fazendo medicina no Paraguai. O colete dela não tá Brasil nas costas. Tá Paraguai. Tá Paraguai. Então, assim, respondendo a pergunta da Jéssica, não tem um critério. O critério é assim, você gosta de moto? Eu gosto. Então vem. Vocês têm, por exemplo, mensalidade, Márcio? Tem. Porque assim, às vezes é o seguinte também, né? Cara, você vai ter uma moto, primeiro você tem o custo de manutenção de uma moto, é igual um carro, igual qualquer máquina, né? É uma máquina. Segundo, você vai viajar, você tem custo, né? Você vai ter deslocamento, você vai ter alimentação, às vezes tem hospedagem, enfim. Isso tudo... Vocês se reúnem quantas vezes por semana? Na verdade é muito aleatório, porque assim, nós somos um motoclube com 8 anos e ainda não temos sede própria. Então a sede do motoclube é a casa de cada participante, né? Então, às vezes a gente se reúne na casa de um, às vezes se reúne na casa de outro, ou vai visitar um outro motoclube, enfim. Certo. Né? E a mensalidade, Márcio, a gente fez da seguinte forma. Antigamente nós tínhamos uma mensalidade padrão. Era para os membros de todo o motoclube. Só que a partir do momento que você começa a mexer com dinheiro, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Verdade. E então nós optamos por fazer o seguinte, como nós temos várias subsedes, cada subsede tem a sua mensalidade própria. Como nós usamos o original, Toledo, nós começamos aqui, os outros usam o nome das cidades a que participam. Então cada cidade tem a sua mensalidade. Nós temos a nossa aqui de Toledo, hoje está em R$40. Até porque é o seguinte, né? Cada cidade tem uma realidade e às vezes, R$40 é barato. Às vezes é barato para nós aqui, né? Às vezes mas muitas vezes falta. Para uma cidade menor, ou, né, às vezes o cara está começando, é um motoboy, alguma coisa, R$40 pode... Então, isso é bacana, né? Na verdade, ele acaba te... De certa forma, para algumas pessoas, acaba onerando, sabe? Porque tem pessoas que falam assim, mas o que é R$40? Algumas falam assim, se eu tivesse R$40. Né? Então, assim, e no nosso motoclube a mensalidade não é obrigatória, sabe? A gente sabe que tem, né? Mas se você não pode, ninguém vai lá te falar assim, você não vai usar o colete ou você não vai participar porque você não está pagando mensalidade. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa pelo motoclube que, no caso cobre os 40. Cobre os R$40. Muito bem. Quero mandar um beijinho para a Bruna. Bruna, tá de licença ainda. Beijo pra Agatha, aquela fofura. Veio aqui esses dias, dormiu no meu colo, né? Para desespero das meninas de plantão, que a Agatha dormiu no meu colo, né, Jéssica? Não adianta ficar, né? Muito bem. Eu dei uma olhada na tua cola e tem os primeiros clubes. O primeiro motoclube do mundo. Na verdade, assim. Oficial, né? Na verdade, assim, alguma coisa existe. Existe sim, porque. O primeiro motoclube que se tem registro, 1929, quando ainda usava bicicleta com motor, né? Mas essa aqui é interessante porque é um dos motoclubes mais antigos do mundo e ainda em atividade, chamados o Motormen's Incorporation, que foi um motoclube formado na década de 30, só por mulheres. Olha aí. Os maridos estavam na guerra. E elas, para se manterem unidas, formaram um motoclube. Aí acaba com aquela estereótipo, né? O paradigma que a mulher não... motoclube é coisa de homem. Motoclube é coisa de homem. E não é por aí, cara. A gente tem aqui, até na minha colinha que eu fiz aqui, esse Motormen's teve sua formação nos anos 30 e foi registrado e reconhecido pela AMA, que é a American Motorcycle Association, que em 1940. Olha aí. Quer dizer, 10 anos depois, né? E quem acha que o primeiro motoclube a ser fundado e reconhecido era ou Outlaws ou Hell Angels,
O primeiro só foi criado e registrado em 1941, posterior. O Hell Angels é o mais, famoso. É o mais famoso e um dos mais temidos do mundo, né? Hoje em dia mudou-se e alterou-se muito, né, no que diz respeito, porque os motoclubes hoje eles estão procurando estar mais presente nas ações sociais para que a sociedade nos veja de uma maneira diferente. Porque hoje você está andando de moto, você está em cima da sua moto, você está de colete e você para num sinaleiro. Se você parar do lado de um carro que tem criança, a criança fica o tempo todo assim, né? É verdade. Sabe? Então, a gente quer tirar, né? Não é uma mas você criou esse... Você falou estereótipo e acho que a palavra é bem essa mesmo. O estereótipo de que o motociclista de clube, talvez por causa dessa fama dos Hell Angels, tem essa vida louca, é um cara... como eu vou dizer assim, fora dos padrões. Na verdade, assim, você já deve ter ouvido falar nos clubes 1%, né? O que é um clube 1%? Tem várias definições. Uma delas é o seguinte, 1% que me resta de paciência, né? Ou seja, e o outro é aquele clube que 1% não está nem aí para as regras da sociedade, não está ligando para o que acontece, né? Então, esses clubes 1%, eles foram taxados em vez de motoclubes, foram taxados de gangue de motociclistas, né? E esse estereótipo, ele ficou sendo maciçamente batido. Então, hoje, quando você vê vários integrantes no motoclube, todo mundo de preto chegando numa cidade, até bem pouco tempo atrás, a polícia já vinha atrás para saber o que você queria. Hoje não, hoje já é uma coisa diferente. Porque hoje a gente está participando, a gente está se preocupando muito mais em ajudar as ações sociais, né? Se a gente faz um evento, normalmente 50% ou 60% do que a gente arrecada, a gente repassa a ações sociais ou associações que têm necessidade, né? E a gente tem até um jargãozinho, né? Que a gente faz o que todo mundo deveria fazer, independente de data comemorativa, né? Porque eu acho que quem tem fome, tem frio, tem pressa. Né? Não é aquela pessoa que eu tenho 3 kg de feijão dentro de casa e tenho 2 kg estragando. Pô, pega esse 1 kg, não o que está estragando, né? Mas não precisa ter 3. Compra um e leva uma pessoa que precisa. Faz uma cesta básica, leva para alguém. Verdade. Álvara Bárbara... Alvana, Essa é minha esposa. É tua esposa. Alvana Bárbara Quilmento. Quilmento, te deu aplausos aí. Falando em moto, tá, o Nelson Lima, o Nelson, que é da Guarda Municipal, aliás, o pessoal da Guarda Municipal foi para a Honda, em São Paulo, participar de um treinamento lá. Curso de pilotagem, bem bacana. Aliás, eu vi um tombo do Nelson, né? E aí é o seguinte, você é dos que já caíram ou os que ainda vão cair? Não, eu sou dos que já caíram. Já caíram? Eu já conheço a distância da moto pro chão já. E não é fácil, né? Não, dói pra caramba. Dói. Eu já caí uma vez de uma Honda 450 em Brasília, nunca mais subi numa moto. Mas aí é o seguinte... Mas o tombo é legal. Não, o tombo é legal. O tombo é legal. Agora é legal se você tiver equipado. E aí é o que eu ia te perguntar. Vocês, quando vocês vão sair? O cara só sai se tiver devidamente trajado? Aí é capacete na verdade, e tal. Carteira, habilitação. Na verdade, primeiramente tem que ter carteira de habilitação. Boa, né, Jéssica? Boa. Você falou isso que você tá fazendo, né, Jéssica? Não, se eu tiver uma bicicleta elétrica e querer participar, porque eu vou comprar uma moto. Vai, bora. Boa, Eu não Jéssica. tenho bicicleta elétrica. Então, assim, a gente sempre cobra dos membros que pelo menos as motocicletas estejam em dia, né? Documentação. Porque não adianta você sair daqui para Cascavel separado pela PRF e você ficar com o grupo inteiro retido por causa de uma pessoa, né? Não é justo com os outros que estão corretos, né? Mas normalmente você está usando aí bota, né? Calçado fechado, a calça jeans normal, calça de couro ninguém aguenta, né? Normalmente um moletomzinho, né? Para proteger do sol, o colete, que é o item básico, capacete. Pode ser fechado ou pode ser o aberto. Eu não uso capacete aberto, né? Mas tem quem goste, né? É a opção de cada um.
Mas os equipamentos de segurança tem que ter, né? Principalmente o capacete. Capacete eu acho que é o mínimo. É o mínimo necessário. Muito bem. E uso obrigatório. Uso obrigatório. É. E a questão das caveiras? Da onde vem essa obsessão, se é que eu posso falar assim, por caveira? No teu caso aqui é o símbolo do justiceiro. Né? Isso aqui, inclusive isso aqui é uma colher, é feito pelo vice-presidente do meu motoclube. Olha aí, ó. Que era, os mais antigos, talvez, tinham o fantasma, né? Lembra do fantasma? Lembro. História. Era ele e o Tanto cachorro. que os cachorros dele chamavam capeta. Capeta, exatamente, o capeta. Mas aí veio o justiceiro e tal. Mas de onde vem essa obsessão por caveiras? Porque 90% dos motoclubes tem... Hoje eu inclusive esqueci, porque eu era Mas pra mim sempre vir tem com os uma anéis. caveira, né? tal. Os meus anéis, 90% deles são de caveira. A caveira, Marcelo, é o seguinte, a caveira ela é o símbolo da igualdade. Sabe? Porque assim, se você analisar, se você pegar uma foto de caveira de um crânio e você olhar para aquele crânio, você não vai saber me dizer se ele era branco, preto, negro, a não ser que você fez antropologia forense, aí é diferente. Diferente, mas... Né? Você não vai saber me dizer se ele era branco, preto, negro, asiático, se ele era rico, pobre. Então, independente de classe social, a caveira para nós, motociclistas, ela representa a igualdade, que depois que a gente morre, nós somos iguais. Então, a gente não pode pensar que nós somos iguais só depois de morrer, nós temos que ser iguais enquanto estamos vivos. Né? Eu não preciso tratar uma pessoa diferente porque ela tem menos ou mais do que eu. Então, dentro do motociclismo, nós somos iguais. Por isso que no início da nossa conversa eu disse para você que os nossos encontros de motociclista, o motociclismo nos traz essa amizade, onde a gente é igual. Ninguém está preocupado com o tipo de motocicleta que você tem ou quanto você ganha para sobreviver. Muito bem, bacana demais. Ó, aqui o convidado sempre pede música para encerrar o programa e eu vou te dar um tempinho. Enquanto isso, quero destacar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Aeroporto de Toledo conta com monitoramento de aves. Muito interessante esse material aqui, que a gente, quando fala de avião, os pássaros são um problema para a aviação, principalmente quando eles estão próximos aos aeroportos. E aqui, então, está um estudo que é feito pela PUC, tá? E aí é uma exigência da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tá certo? Aqui também, ó, essa foto aqui é sobre a ampliação lá da APA, o Lar dos Idosos, que vai aumentar em 12 unidades, vai ter capacidade para atender 24 pessoas a mais lá na APA. Aliás, parabéns ao pessoal da APA, o Lar dos Idosos, que faz um trabalho fantástico com os velhinhos, né? No bom sentido. E, aliás, a média de sobrevivência, aspas, né? A média de permanência dos idosos lá é muito alta, sinal de que eles são bem tratados. A longevidade está bastante grande. E quando a gente faz às vezes a gente faz um motocafé, e a gente chama os motoclubes e a gente sempre pede para que eles tragam ou 1 litro de leite ou um pacote de fralda geriátrica, né? E a gente doa sempre para a APA. Aí, ó. Bacana. Então a gente sempre está juntando os motoclubes, fazendo alguma coisa e levar. Acho que daqui nos próximos dias nós vamos estar fazendo outra ação nesse sentido. Bacana. E aí, que música? Na verdade eu coloquei aqui, vou ver se toca, né? Uma música, claro, né? AC/DC. Acho que é a primeira vez. E o AC/DC... Mas você pegou um AC/DC mais light. Eu peguei bem light, né? Bem light. Chama Thunderstruck. Que é um clássico do AC/DC. Uma das músicas que a gente mais escuta nos eventos, né? Isso que essa música ainda está sendo cantada por Brian Johnson, mas Bob Scott, que foi o primeiro vocalista do AC/DC, então, na voz do Brian Johnson, que agora está retornando pro AC/DC depois do tratamento da garganta, né? Queriam trocar o Brian Johnson pelo Axl Rose, que tá pior do que... O Axl Rose já foi, né? Ele não canta mais, ele... Grita. Ele grita. Mas é isso aí, ó. AC/DC, Thunderstruck. E eu digo assim, quem quiser conhecer um pouquinho... Deixa até os contatos aí. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso motoclube, procura lá na página Masons MC, né? Nós temos a nossa fanpage no Facebook.
Quem quiser conhecer mais a gente está lá no Facebook também, Márcio Albuquerque, Alvana Bárbara Quilmento, que é minha esposa e também é fundadora do clube. Temos aí o Ganso. César Ganso, que virou sócio aqui. Na verdade hoje ele está meio afastado do motociclismo por conta dos shows dele, do trabalho que ele faz aí pela criançada e ensinando as aulas que ele dá de violão, né? E hoje eu acredito que o motociclismo já se tornou parte da minha vida. Então, para abandonar isso aqui, meu compadre, vai ter que me enterrar com o colete, porque senão não vai rolar. Ó, obrigado pela tua presença aí, tá? Tamo junto. Sempre à disposição. Quando tiver os eventos, mande aí pra gente. Mando sim. E amanhã vai estar o César da La Drinqueteria com decoração especial, né, Jéssica? Dia dos Namorados. Você que está interessado, quer ver? Você postou, né, Jéssica? Eu foto no Facebook, quem quiser só entrar no Messenger só ou chamar no WhatsApp. No WhatsApp. Lá no Facebook. E aí ficou muito legal lá o drink. O César está preparando uns drinks especiais. Sério, Jéssica? O César me falou que tem um casal confirmado. Muito bem. Tem dois, né? Você vai trazer teu namo, né? Como é que é o nome dele? Jefferson. Muito Jessica, Jefferson. Não, o Bruno vai quando alguém chama. Daí os dois olham, porque o apelido dos dois é o mesmo. É o mesmo. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Antônio Cognetti. Seu Antônio tá de aniversário hoje. Beijão pra ele. Parabéns, seu Antônio. O presente vai depois que eu já fiquei sabendo, tá? Ó, beijo a todos, ótima terça. Amanhã a gente volta com o programa nosso aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste. Até amanhã. Tchau.